Olá, crianças! Tudo bem com você? Você já viu um rio cheio? Aliás, você já viu um rio bem grandão? Um rio que tinha chovido bastante e as águas estavam bem cheias e não tinha ponte para atravessar? Pois é, a nossa história de hoje vai falar de uma situação parecida. O povo de Israel já havia caminhado por 40 anos no deserto, até que todos aqueles homens e mulheres que foram incrédulos, na época em que os espias foram olhar a terra de Canaã, todos eles morreram, porque eles não acreditaram que Deus era poderoso para dar vitória para eles. Então Deus disse que os filhos deles é que iam entrar na terra prometida. E agora, 40 anos depois, todo o povo de Israel chegou diante da terra prometida, a terra de Canaã. Aqui está Canaã e eles estão vendo lá do outro lado, eles já estão podendo ver a cidade de Jericó. Está pertinho, já é hora de entrar na terra prometida. Era uma terra boa, uma terra que chovia, uma terra que tinha muitos frutos. Não era uma terra como o deserto, que só tinha sol quente e areia. Não, era uma terra boa e estava todo mundo empolgado para entrar nessa terra. Mas havia um problema. O Rio Jordão. E a Bíblia diz que era a época da cheia. O Rio Jordão estava cheio, não havia ponte. E eles não tinham como atravessar. Até porque não era só os adultos. Tinha também as crianças, tinham os animais, muitos animais. Tinha também as coisas deles, as barracas, as panelas, as roupas. Tudo que eles estavam carregando era uma mudança. Tinha também uma barraca muito especial chamada Tabernáculo, que era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa feita de madeira e coberta de ouro. A Arca da Aliança era o lugar da presença de Deus. Deus estava ali, naquele lugar. A Arca da Aliança hoje é o nosso espírito. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Se você recebeu, então Jesus passou a morar dentro de você, no seu coração. O seu coração hoje é a Arca da Aliança. Mas naquela época não era assim. Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Jesus ainda não tinha morrido na cruz pelos nossos pecados. E aquele povo não conhecia o Senhor Jesus. A única coisa que eles sabiam é que Deus estava ali na arca. Então Deus falou com Josué e orientou Josué direitinho como que eles deveriam fazer para atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Então, Josué reuniu o povo, chamou os sacerdotes, chamou os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes, todo mundo e disse para eles assim, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Santificar era largar fora o pecado, era deixar de desobedecer, deixar de fazer as coisas que desagradam a Deus e servir ao Senhor, orar, agradecer a Deus, louvar a Ele, adorá-lo. E o povo obedeceu, fez exatamente como Josué orientou. E Josué também orientou os sacerdotes o que eles deveriam fazer. No dia seguinte, ele chamou todos os sacerdotes e os sacerdotes foram e chegaram perto do rio e ele disse, olha vocês deverão levar a Arca da Aliança nos ombros e quando o pé de vocês tocar a água do Rio Jordão, então o rio vai se abrir e todo mundo vai poder atravessar. Mas vocês só vão poder sair do lugar na hora que todo mundo já tiver terminado de atravessar. E assim eles fizeram, levando a Arca da Aliança aos ombros. Quando os pés dos sacerdotes molharam um pouquinho só na água do Jordão, a Bíblia diz que a água do Jordão parou de correr e a Bíblia diz que juntou como se fosse um montão mesmo. E aí o chão onde a água corria ficou sequinho. Então todo mundo pôde atravessar e atravessar a pé enxuto, não molhou nada, não molhou nem as sandálias deles, nada. Todo mundo atravessou para o outro lado e Josué ainda orientou mais uma coisa que Deus tinha falado para ele. Falou, olha, tira 12 pedras do lugar onde se corre o rio. São 12 pedras para simbolizar as 12 tribos de Israel. Tirem essas pedras, façam um montão aqui, faz um altar do outro lado da margem do Jordão para ser um memorial. O que é um memorial?
É porque quando os filhos, os netos, os bisnetos, todo mundo que viesse depois deles, vissem aquele montão de pedra, ia perguntar, que pedras são essas? Então eles iam falar, é para lembrar do dia em que Deus retirou as águas do Rio Jordão e todo o povo de Israel pôde atravessar a pé enxuto. E assim eles fizeram. Quando eles terminaram de atravessar, o rio voltou a correr novamente. Só que agora eles já estavam do outro lado, eles já estavam na terra de Canaã, de frente da cidade de Jericó. E entrar na cidade de Jericó, tomar a cidade de Jericó para eles, é uma outra história. Que você vai ficar atento no momento da mim, que você vai saber como é que foi isso. Até lá então, crianças. Pedrinho, você por aqui hoje. Você viu o momento da mim? Oi, vovó. Eu vi e gostei demais da lição. Mas, vovó, eu tenho algumas perguntas. Ah, claro. Aliás, responder pergunta é o meu forte. Você sempre traz perguntas. Pode mandar que eu respondo. Tá bom. Vovó, com qual objeto de valor Josué mandou os sacerdotes atravessarem o Rio Jordão? Ah, Pedrinho, nem se deve chamar aquilo de objeto. Na verdade, era a Arca da Aliança. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Que lindo! Que presente mais precioso! Vovó, o que o Senhor fez para ajudar o seu povo a atravessar o Rio Jordão? Sabe, Pedrinho, Deus fez algo bem parecido com o que ele fez no Mar Vermelho. Ele fez as águas do Jordão pararem e se abrirem para que o povo atravessasse a pé enxuto. E foi isso que aconteceu. Deus abriu o Jordão e o povo passou. Uau! Deus sempre cuida do seu povo, não é mesmo? Vovó, por que o Senhor pediu para Josué escolher os 12 homens, um de cada tribo, para pegarem pedras no caminho? Ah, Pedrinho, é porque aquelas pedras era para fazer um memorial. Sabe o que é um memorial? Um memorial é quando eles fazem algo para que os filhos, os netos, os bisnetos, todo mundo, quando visse aquilo, lembrasse do milagre que Deus fez. Aqueles filhos e netos poderiam até perguntar: o que significa esse montão de pedras? E eles iam dizer: foi quando Deus abriu o Rio Jordão e nós atravessamos a pé enxuto. E essas pedras foram tiradas de dentro do Jordão. Foi isso. Tem mais alguma dúvida, Pedrinho? Não, vovó, por hoje é só. Mas já vou contar para Margarida e para o Zeca. Beijos, vovó. Valeu por ter respondido as minhas perguntas. Tchau, Pedrinho. Vai mesmo, aproveita e conta para eles do poder de Deus, tá bom? Tchau. Oi, crianças. Voltei para aquele momento especial que é quando nós vamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender o versículo que está em Marcos, no capítulo 4, versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto, essas palavras, elas foram ditas pelos discípulos de Jesus no momento em que Jesus acalmou a tempestade. Hoje nós vimos na lição contada mais cedo que a palavra de Deus fez com que o Jordão se abrisse. Pois bem, nessa situação aqui, a palavra de Jesus fez com que o vento e o mar, ou seja, a tempestade, se acalmasse. E os discípulos creram em Jesus e ficaram com muito temor, com muita fé no próprio Senhor Jesus. E é isso que nós vamos aprender hoje. Repitam depois de mim. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Marcos 4:41. Vamos falar mais uma vez? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Um grande beijo e até a próxima!